Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Geró e quero falar com você a respeito da história de uma escrava que escreveu ao governador da capitania de São José do Piauí denunciando as violências que sofria. Essa que foi homenageada com o título de Primeira Advogada do Brasil. E colocar uma reflexão: o que significa dizer que Esperança Garcia foi a primeira advogada do Brasil? Primeiro, a história dela. Essa mulher trabalhadora em uma das fazendas da coroa portuguesa, fazendas estas que foram confiscadas aos jesuítas quando eles foram expulsos de todos os domínios portugueses no século XVIII, ela fazia parte, do rol do patrimônio ali, dos bens dos jesuítas, que envolvia gados e escravos. Pelo menos na década de 1770, nós temos um manuscrito atribuído a Esperança Garcia, que era então uma mulher letrada, alfabetizada, no qual ela pedia justiça para si e para suas companheiras que sofriam violência do administrador da fazenda. Ela diz que esses abusos chegavam até os seus filhos. Um garoto que teria sido espancado até colocar sangue pela boca e que ela mesma foi jogada do sobrado amarrada. Ela usa o termo peiada no seu manuscrito. Se esse manuscrito foi escrito por outra pessoa ou não tira em nenhum momento o método dessa mulher que lutou em defesa de si e de outras trabalhadoras que estavam com ela naquela situação. Mas eu acredito que sim, ela pode realmente ter escrito aquele documento, já que as fazendas haviam pertencido aos jesuítas e ela pode ter sido alfabetizada por eles, que eram grandes educadores, criadores aí do Nhangatu e também aldeadores de indígenas, Então vamos lá. O que significa dizer que ela é uma advogada? Em primeiro lugar, representa uma posição de afirmação e de perspectiva de futuro para os afrodescendentes, uma vez que ao longo de séculos sofreram com o preconceito e exclusão social, e isso se estende até as práticas racistas da atualidade. Então, por questões históricas, a desigualdade social atinge enormemente a população afrodescendente. Quando você tem uma imagem com a qual as pessoas podem se identificar, principalmente as crianças, isso é um estímulo, é algo muito positivo. Outra perspectiva que eu gostaria de trazer para essa questão é sobre o significado disso do ponto de vista histórico. E usar aqui um conceito do filósofo húngaro István Mészáros, que é o sistema sociometabólico do capital. Uma estratégia, uma característica, aliás, do capitalismo que tudo abarca, que tudo transforma, que coopta e transforma a ele mesmo, incluindo aqueles elementos que são desafiadores do próprio sistema, transformando esses elementos em parte do sistema e transformando o próprio sistema para que o sistema continue. Então há uma plasticidade, e isso é o sistema sociometabólico do capital. O sistema sociometabólico do capital permite, por exemplo, que a mulher saia de uma condição terrível do século XVIII e XIX e se torne a CEO de uma grande empresa. O capitalismo convive com isso muito bem. O capitalismo convive com o general Colin Powell, que comandou genocídio e a chacina em busca de petróleo no Oriente Médio, um homem negro americano. O capitalismo, o imperialismo, convive com essas pessoas, como Condoleezza Rice, que foi ocupante do posto de Departamento de Estado no governo Bush, uma mulher negra, que o capitalismo convive com isso muito bem. Convive também com advogados negros. Então, quando a gente fala de desafiar o sistema, essas lutas identitárias não fazem. Elas conquistam espaços dentro do sistema, o que é muito justo, o que é legítimo, mas isso pode ser chamado de uma luta de esquerda? Se nós pensarmos na origem clássica do termo esquerda, nós veremos que diz respeito, na sua origem lá na Revolução Francesa, à defesa dos interesses da classe trabalhadora, que é uma categoria de análise social que abarca
muito mais gente do que as identidades, esses grupos identitários, né? Que não transformam o sistema, não é verdade? Então, eu me pergunto por que ela não é chamada, então, de primeira sindicalista do Brasil, uma vez que ela defendeu as suas companheiras naquele contexto de opressão. E a própria história responde. Na história, é o presente que domina o passado. São as questões do presente que direcionam o nosso olhar. É a lente do presente que observa o passado, construindo interpretações de acordo com as questões do presente vivido. Fosse esse documento, essa petição de Esperança Garcia, encontrada em meados do século XX, provavelmente ela seria a primeira sindicalista do Brasil e não a primeira advogada, né? Então, são essas reflexões que eu gostaria de trazer, considerando que você pode assumir uma luta identitária dentro do capitalismo, não só pode como deve, né? Inclusive é o que mais acontece hoje, e isso é atribuído a um posicionamento de esquerda, porque a maior parte dos questionamentos éticos, né, a respeito das injustiças, há uma sensibilidade maior e uma propensão à mudança dentro da esquerda. Por isso, as lutas identitárias estão dentro da esquerda. Mas originalmente não é isso que define esquerda. A esquerda é a defesa da classe trabalhadora, porque você pode defender as causas feministas e ser uma mulher da classe burguesa. Pode combater a violência contra a mulher sendo a mulher da alta sociedade. Você pode, inclusive, ser um banqueiro que apoie aí causas ambientalistas e ser um burguês, né? Embora a maioria das lutas venha da esquerda. Então, eu creio que não são os dados estatísticos, né, que são critério para o conhecimento. Se a maioria das pessoas fazem isso é de esquerda, então ser de esquerda é isso. Não significa isso, né? Porque o conhecimento não é uma questão de opinião pública, não é senso comum, então nós precisamos, aplicando aí uma perspectiva do materialismo histórico, né, do pensamento crítico, né, e buscar entender que o conhecimento assume diferentes significados ao longo do tempo. Então eu gostaria que você pensasse a esse respeito. Você não precisa ser uma árvore para ser contra o desmatamento na Amazônia. Isso é muito possível. Agora, uma coisa que o capitalismo jamais admite é desafiar as suas bases estruturais, transformá-lo. Isso ele não admite. Com o resto ele convive muito bem. E é o que a esquerda, em sua origem, procurou fazer. E procurou fazer até a tal da nova esquerda, né, e os movimentos culturais da década de 60 e 70, né, ser de esquerda era outra coisa, né? Talvez seja o sistema sociometabólico do capital agindo e nós não percebemos que fazemos parte do sistema e somos anticorpos para defender o próprio sistema, né? Me parece que nós não devemos mudar inclusive de profissão, do ponto de vista de crítica ao funcionamento do mundo como ele é. Se queremos transformar de fato a sociedade, poderíamos pensar, por exemplo, que uma mulher trabalhadora rural, uma mulher camponesa com os calos nas mãos, também merece um lugar de prestígio, de destaque, de respeito na nossa sociedade. Afinal de contas, alguém tem que plantar feijão. Será que ao orientarmos para essa vida individualista, de sucesso individual, de nos destacarmos no sistema tal qual ele é, não estamos ajudando a sua perpetuação? Quem plantaria os nossos alimentos? Estaríamos relegando, né, a um lugar, ao porão da sociedade, essas pessoas? São apenas reflexões. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo e até a próxima.